Gênesis 47. José levou seu pai e o apresentou a Faraó. Faraó fez uma pergunta a Israel: quantos são os anos da sua vida? E ele responde bem assim: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Diz que não foram anos bons, pois foi anos marcados por muitas lutas e adversidades. Mas ele não responde os anos da minha vida como o Faraó perguntou, mas os anos da minha peregrinação. E de fato a sua vida, como a de seu pai e de seu avô Abraão, foram anos de peregrinação, por uma terra que era deles por promessa, mas não era de fato, mas seria um dia quando o Senhor então os entregasse depois de um longo tempo. Porém ele peregrinou nessa terra, viveu nela e depois desceu para o Egito. Enquanto eu estava lendo esse texto, quando ele responde que os anos de sua peregrinação são 130 anos, se referindo à sua vida, eu me lembrei de um texto que está em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, que fala do seu pai e do seu avô. E diz bem assim a partir do verso 8, Hebreus 11, verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que há na praia do mar. Todos estes, mencionando o seu avô, a sua avó Sara, o seu pai Isaque e agora falando de Jacó. Todos estes morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Olha a palavra aparecendo, e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, que estão peregrinando, manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celeste. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, Jacó, quando ele responde para o faraó que são 130 os anos de sua peregrinação, segundo o texto aqui de Hebreus que nós acabamos de ler, ele faz uma referência de que quem fala dessa maneira está procurando aquela pátria superior que Deus havia prometido. Ele sabia que sua herança seria verdadeiramente a herança celestial. A terra de Canaã seria para os seus descendentes viverem, cultivarem, morarem, se estabelecerem como nação. Mas para ele mesmo, Jacó, ele esperava era a pátria celestial, cuja cidade, que é a capital, chamada Nova Jerusalém, Deus é o arquiteto e Deus é o edificador. Nós todos precisamos entender que aqui neste mundo nós somos apenas peregrinos. Aqui nós estamos de passagem. O próprio Senhor Jesus falou: olha, não precisa acumular riqueza ou tesouros nesse mundo. Se preocupem apenas em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isto é o que vale a pena. E quanto às nossas necessidades, o Senhor Jesus disse: fique tranquilo, o Pai vai suprir todas essas necessidades. E ele menciona algumas, como é o caso de alimento e de roupas, dizendo que Deus conhece tudo que nós necessitamos e ele vai cuidar de nós. Então não precisamos colocar nossas energias neste mundo. Porque se alguém viver, como foi o caso de Jacó, que viveu mais de 100 anos de idade, mas ele disse para Faraó que foi apenas canseira, enfado, dificuldades, esta vida, por mais que seja importante, que alguém possa viver longamente, mas ela termina, e termina de forma que traz canseira, às vezes sofrimentos e aborrecimentos. Mas quando nós vivemos e peregrinamos neste mundo com a mente ligada no reino celestial, naquele lugar maravilhoso que teremos a companhia de nosso Pai e que estaremos na companhia de nossos irmãos que foram remidos de todas as épocas, e conheceremos os santos anjos do Senhor, que são criaturas dele, então são nossos irmãos também, e poderemos viver nessa grande família celestial para todo sempre.
Quem tem o foco neste reino eterno, eles vivem neste mundo com completa entrega e submissão a Deus, sabendo que o relacionamento com o Senhor é o passaporte para a vida eterna. Como disse o Senhor Jesus, e a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou. E nós conhecemos a Deus por relacionamento. Então vamos aproveitar o pouco tempo que ainda resta de oportunidade para os moradores desse mundo e colocar o nosso coração nesse sentido. Focarmos em Deus, buscar uma vida que seja uma vida que traga alegria para o Pai e também honra para aquele que é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Vivendo este relacionamento com Ele, nós poderemos descansar certamente no seu cuidado e aguardarmos com esperança que a promessa se concretize e quando o Senhor Jesus voltar estejamos entre os remidos que irão morar com Ele por toda a eternidade.